A intenção do título chamativo foi ativar a sua curiosidade para assistir esse vídeo, principalmente se você é um criador de aves e gosta de períodos de reprodução, tá certo? Então, vamos falar sobre papinha, vamos falar mitos e verdade sobre a utilização desse alimento que já vem bastante tempo sendo utilizado, principalmente no meio da canaricultura, tá certo? Então, é um título bacana, é um assunto bom que vai ajudar bastante você na sua análise, tá certo? Primeiramente, pessoal, quero me apresentar para vocês. Quem ainda não me conhece, me chamo Luiz Neto, sou criador e proprietário do Canário Recife. Aqui, pessoal, procuro desenvolver conteúdos voltados para a criação de canários, claro, pensando em ajudar você aí na sua criação, tá certo? Então, se você gosta de aves ornamentais, se você gosta da criação, do cultivo de canário, aqui é o local certo para você estar, tá certo? Então, se inscreve aí, pessoal. No final do vídeo, se você gostar desse conteúdo, deixa o like, compartilha, para fazer com que esse e outros conteúdos importantes e interessantes cheguem a outros criadores e ajudem todos eles, assim como provavelmente vai ajudar você, tá certo? Pessoal, é o seguinte, a gente vai falar sobre papinha, porém de uma forma diferente, tá bom? Gostaria demais que vocês ficassem comigo até o final do vídeo, que eu vou ajudar vocês aí na análise se vale a pena, se faz bem, se faz mal, se é bom ou se não é a utilização de papinha para alimentar os filhotes, tá certo? Então, diante de mais nada, pessoal, lembrando, manejo, quando a gente fala de manejo, não existe verdade absoluta. O meu manejo pode ser bom para mim, mas pode não ser bom para vocês, tá certo? Então, assim, você vai desenvolver ferramentas para otimizar a sua criação, tá certo? Então, pensando nisso, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre isso aqui, papinha. Muitos criadores, pessoal, principalmente os criadores mais tradicionais, tá certo? Eles falam sempre, papinha não é bom para a criação de canários. Já outros, essa turma mais moderna diz, não, papinha é bom. Aí vem aquele pessoal, o meio termo, é aqueles iniciantes que ficam, e agora, forneço ou não forneço? Corro risco ou não? Será que papinha, eu fornecendo a papinha, eu vou estar prolatando uma vida de uma ave que teoricamente está enferma ou está com alguma doença? Será que isso vai acontecer, pessoal? Então, assim, a gente vai abordar conteúdo sobre isso, tá certo? Então, como eu falei, pessoal, tudo é análise. Vou deixar minha análise para vocês analisarem aí, ver se tem algum fundamento, algum direcionamento e tirar as suas conclusões, tá certo? Primeiramente, pessoal, o que é que eu tô aqui? Eu tô com uma papinha, não vou nem mostrar o rótulo, que a intenção não é a divulgação, tá certo? A intenção é mostrar para vocês que é uma papinha, tá certo? Uma papinha de aves granívoras. Cada ave tem sua papinha, papinha para bico torto, papinha para aves com bico reto, então cada um tem sua peculiaridade, tá certo? Para fornecimento. Todas elas, pessoal, a grande maioria, na verdade, são papas de boa qualidade. Hoje em dia, as linhas de produções já fornecem todos os nutrientes que uma ave filhote precisa para o seu desenvolvimento. Por exemplo, essa aqui, só para vocês terem um exemplo, ela tem ovo de forma integral. Então, assim, é uma boa fonte de proteína para as aves. Só que o que é que acontece, pessoal? Muita gente fica naquela dúvida, será que se eu fornecer a papinha, eu vou realmente estar ajudando esse filhote lá no caminhar da vida dele? Será que eu não vou estar atrasando uma possível morte por alguma doença? Porque a natureza é sábia, tá certo? A natureza sabe que quando o filhote está doente no ninho, automaticamente a mãe elimina esse filhote. E será que se esse filhote estiver doente no ninho, somente pelo criador fornecer papinha, a natureza ou a mãe vai salvar esse filhote? Pessoal, veja só, o meu ponto de vista é o seguinte, se um filhote ele está com alguma doença, tá certo? Às vezes um filhote ele nasce, é muito comum ele nascer com algum problema respiratório, ele pode nascer com micoplasma, ele pode nascer com várias doenças, tá certo? E não vai ser a papinha que vai salvar esse filhote, tá certo? Para vocês terem uma ideia,
Às vezes, digamos que você tem 3 filhotes no ninho. O processo de alimentação de 2 filhotes é mais rápido, ou os 2 são mais ativos do que o terceiro. E mesmo assim, fornecendo papinha, aquele terceiro ele não desenvolve como os outros. E acaba aqui ocorrendo a mortalidade desse terceiro filhote. Então, pessoal, não vai ser a papinha, na minha análise, não vai ser a papinha que vai ajudar como um remédio para evitar a morte desse filhote, tá certo? Então, assim, essa questão de, na minha concepção, de papinha salva filhote que já está debilitado por alguma doença, alguma coisa crônica, para mim isso não tem sentido, tá certo? Crio canários há 24 anos já, e quando o filhote tem que morrer no ninho, ele morre e não tem jeito, tá certo? Mas aí é que tá, qual é o grande risco da papinha? A papinha, ela causa risco? Causa. E eu vou dizer, qual é o grande risco da papinha, pessoal? É uma coisa chamada contaminação. Decora isso aí, contaminação. O X da questão, o segredo, pessoal, é a forma que o criador fornece papinha para esse filhote. Se ele fornecer a papinha pensando que ele pode estar proliferando uma contaminação, ele pode estar evitando a contaminação, o fornecimento da papinha vai ser na maior tranquilidade e não vai gerar problemas. E como é que a gente pode estar evitando essa proliferação? Por exemplo, eu tenho ninhos aqui, eu tiro, e aquele ninho que eu vou fornecer a papinha, o ideal é que eu pegue alguns palitinhos e esse palitinho seja exclusivo para aquele ninho. Não precisa ser um palito para cada filhote. Por quê? Imagina aí a fêmea está alimentando. Eu tenho 3 filhotes. A fêmea vem com o bico, alimenta um, com o mesmo bico vai no outro e no mesmo bico vai no outro. Não é isso? Então, assim, é um bico para alimentar os 3 filhotes. Tá certo? Então, assim, não precisa você pegar um único palitinho para alimentar cada filhote. Eu acredito que seja desperdício. Mas é importante você pegar um único palitinho para alimentar os filhotes do mesmo ninho, do mesmo recinto. Porque caso ocorra alguma contaminação, essa contaminação vai se resumir naquela ninhada, naquela gaiola. Você não vai pegar aquele palitinho e fornecer a papinha no mesmo palitinho para um outro filhote. Então, isso é o segredo de você evitar uma contaminação. Se nesse ninho algum dos filhotes estiver contaminado, automaticamente os outros vai estar contaminados. Ali não vai adiantar, tá certo? E às vezes a contaminação é bom porque vai criando anticorpos e vai ajudar aumentando a imunidade daquele filhote, tá certo? Mas assim, o X da questão é esse. Outra coisa que vocês podem fazer, por exemplo, eu forneço papinho, o que é que eu faço? Existem esses bicos que são chamados, a gente chama ele de bico de seringa. A gente pega uma seringa, ó, coloca, enche de papinha e vai alimentando ninho a porrinho. Terminei o ninho, o que é que eu faço? Eu tiro aqui, eu higienizo o bico e vou fornecer para outro filhote. Com isso, eu reduzo drasticamente a possibilidade de proliferar bactérias, tá certo? O outro ponto interessante nesses bicos injetores automáticos é que o alimento, aí ele só vai sair, ou seja, não corre o risco de contaminar a parte de fora, tá? A parte de dentro, ou seja, quando a gente encher, quando a gente começar a fornecer o alimento só vai sair. Então, é que nem um bebedouro automático. Porque a água não suja, porque a água é só no ambiente, na direção de saída, ela não retorna para dentro da vasilha. A mesma coisa aqui, a contaminação ela não retorna. Então, por isso que eu acho uma boa a gente estar fornecendo papinha nesses bicos automáticos. Então, pessoal, é o seguinte, o segredo é a forma que você fornece, tá certo? Agora, é indiscutível e não se fala, e não se tem como dizer que se você conseguir deixar com que a mãe alimente, é a melhor solução para os filhotes. Por quê? Quando a mãe vai alimentar os filhotes, ela vai triturar aquele alimento, ela vai ingerir aquele alimento, vai voltar, vai gerar algumas enzimas digestivas e vai fornecer para os filhotes, naquele bolo alimentar, que ali vai bactérias boas que vai ajudar na imunidade. Então, a melhor forma de você estar
nutrindo o seu passarinho, primeiramente é a mãe e o pai alimentando, tá certo? E se você quiser, você pode fornecer papinha, pois acredito eu, por anos de vivência nisso, que não tem problema nenhum, desde que você tenha um cuidado na forma de manuseio, ou seja, individualizar cada ninho em relação ao fornecimento. Como eu falei, cada palitinho para cada ninho, tá certo? Com isso você vai acabar, você vai estar nutrindo. E um detalhe, qual é a forma que você pode estar fornecendo isso aqui? Por exemplo, de manhã o que é que eu faço? Eu forneço a farinhada úmida, deixo as mães tratarem. Aquelas mães que eu vejo que um ou outro filhote não se alimentou como os outros, eu vou fornecer um pouquinho de papa, tá certo? Na hora do almoço eu gosto de fornecer papa. E à noite, tá certo? Os últimos 10 minutos aqui no canarinho, antes de anoitecer, eu repasso em todos os ninhos. Para quê? Para fornecer um pouquinho de papa, para fazer com que os filhotes durmam de papo cheio, que é à noite que ele vai ter aquele desenvolvimento. Então, é muito importante isso, tá certo, pessoal? Então, se você criar o seu canário suave, com papinha, saiba que pela papinha você não vai ter problema nenhum. A papinha não é remédio, tá certo? Lembre-se disso. Papinha não vai curar doença. Papinha só vai alimentar. Nada mais que isso, tá bom? Agora lembrando, se você conseguir deixar a mãe e o pai alimentando, é a melhor forma para fornecer a nutrição ideal para a sua ave, tá certo? Então, é um vídeo simples, um vídeo que eu quis ajudar você, principalmente você iniciante, que tem aquele medo, devo fornecer ou não papinha? Acredito que esse vídeo vai ajudar demais você na sua criação, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Agora sim, se você gostou do conteúdo, pessoal, deixa o like, que é importante demais pra gente, tá certo? Faz o nosso canal crescer cada vez mais. Fiquem com Deus, meu povo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tamo junto.